Então vamos lá, vamos escutar aqui, valendo. Fez, tanto na confecção do seu extraordinário livro Apocalipse segundo o Espiritismo, editado pela editora Vinha de Luz de Belo Horizonte, como também nos programas que ele gravou aqui conosco, no programa Saber Espiritismo, ou nas séries de estudos que foram gravados ou performados aqui no Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte, ele chegou na seguinte conclusão. E essa conclusão, eu repito aqui, ela é muito importante. Depois de estudar a fundo o Apocalipse de João, né, depois de estudar a fundo os dois últimos capítulos da Gênese de Allan Kardec, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e depois de estudar a fundo 75 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, comparando todas as informações espirituais vindas dos nossos mentores amigos, ele chegou nesta conclusão importantíssima. Este livro, A Caminho da Luz, é um dos principais livros da doutrina espírita. De certa forma, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade psicográfica de Chico Xavier, faz um resumo da própria Bíblia, não é? Desde o Velho Testamento, que começa com a Gênese de Moisés, a Gênese planetária, não é? Até mesmo a revelação espírita e o futuro da humanidade, que é o objetivo máximo do Apocalipse de João, que é a consecução da revelação crística de Jesus de Nazaré com o seu evangelho de amor e sabedoria no coração dos homens, no grande futuro que nos aguarda. E toda essa trajetória humana, da história da civilização, que nós podemos dizer ariana, na face da Terra, vai se concretizando e ela é resumidamente apresentada neste livro pelo Espírito de Emmanuel. Então, o que é o livro? O livro, A Caminho da Luz, não deixa de ser a história da civilização à luz dos bons espíritos, dos espíritos mentores que nos indicaram esse caminhar evolutivo. Ela foi ditada pelo Espírito de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, no período muito curto, olha só, interessante. O Chico Xavier vai começar a escrever o livro A Caminho da Luz no dia 17 de agosto e vai terminá-lo no dia 21 de setembro de 1938. Portanto, pouco mais 35 de dias. 35 dias. 35 dias. Né? Em 35 dias, Chico Xavier psicografou esse livro. Lembrando que ele tinha tarefas profissionais e tarefas espíritas. Né? Então, nas horas vagas, em pouco mais de um mês, em 1938, Chico psicografa essa obra que vai ser publicada então no ano seguinte, 1939. Vamos primeiro ver a estrutura da obra, né? O que nós vamos estudar nos próximos meses, nas próximas semanas, com essa série que estamos inaugurando aqui no programa Saber Espiritismo. A série vai se chamar A Caminho da Luz. Nós vamos perpassar capítulo a capítulo, desde o antilóquio de Emmanuel, a introdução também de Emmanuel, e a partir daí, capítulo a capítulo, vamos analisando as informações de Emmanuel que vêm do mundo espiritual superior acerca da história e do caminhar da humanidade terrestre. Então, o livro, como um todo, a estrutura dele é dividida em 25 capítulos. Os dois primeiros capítulos falam sobre a gênese planetária e a vida organizada, quer dizer, primeiro a própria formação da Terra é o primeiro capítulo. E o segundo capítulo fala sobre a formação da vida, o surgimento da vida aqui na face da Terra. Não é? A gente pode classificar que esses dois capítulos sejam uma parte importante do livro. Né? Em seguida,
vem outra parte muito importante do livro, que é a que fala sobre a chegada dos capelinos. O capítulo 3º fala sobre as raças adâmicas, e depois ele vai percorrer nos próximos capítulos cada um dos 4 principais grupos degredados de Capela, a começar pela civilização egípcia, que é o capítulo 4º, a civilização da Índia, que é o capítulo 5, a família indo-europeia, que é o capítulo 6, onde ele vai falar muito sobre os arianos, não é? E por fim, no capítulo 7, ele vai falar sobre o povo hebreu, o povo de Israel. Depois, ele vai entrar no capítulo 8, a um outro grupo de degredados, mas que não eram de Capela, mas formaram também um grande e importante grupo étnico aqui na face da Terra, que são os amarelos. E o capítulo 8 vai tratar, portanto, da China milenária. No capítulo 9, nós vamos ver as informações de Emmanuel sobre as grandes religiões do passado, para depois, no capítulo 10º, entrarmos nas informações sobre a formação da Grécia e a grande missão do espírito de Sócrates. Lembrando que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec mesmo vai colocar que a obra filosófica de Sócrates e Platão era uma obra precursora do próprio cristianismo, 6 séculos antes do Cristo. Aí, somente no capítulo 11, é que Emmanuel vai falar sobre o grande Império Romano, dedicando a ele um capítulo de título Roma. Aí, prosseguindo, então, tudo isso que eu disse agora seria uma grande parte, a segunda grande parte do livro, que são as grandes civilizações, né? A civilização ariana, a civilização hindu, a civilização egípcia, a civilização dos hebreus, a civilização chinesa, a civilização grega e a civilização romana. Portanto, 7 grandes grupos étnicos e religiosos e afins, sociopoliticamente, socioeconômica e politicamente, que formaram aqui na Terra grandes civilizações do passado. Aí, uma terceira parte é um único capítulo pela importância dele, mas uma terceira parte do livro nós podemos considerar que é a própria vinda de Jesus, o Messias e Salvador de todos nós. Jesus, nosso Mestre e Senhor, governador da Terra, o Espírito mais perfeito, nosso modelo e guia, segundo os Espíritos superiores revelaram a Allan Kardec no livro dos Espíritos. É o capítulo 12, que vai falar sobre a vinda de Jesus. Depois, naturalmente, uma grande parte, que é a 4ª parte desse livro, vai falar dos desvios das civilizações terrestres depois da vinda do Cristo. O capítulo 13 vai falar sobre o Império Romano e seus desvios. O capítulo 14 vai falar sobre a penosa edificação cristã, ele chama-se a edificação cristã. O capítulo 15, a evolução do cristianismo, ele vai nos mostrar também todas as peripécias principais, os obstáculos e também os desvios do cristianismo na face da Terra, entrando mais a fundo no problema dos desvios, quando no capítulo 16 ele vai estudar sobre a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana e a invasão dos bárbaros, a influência que os chamados povos bárbaros processou no seio da Igreja de Roma. Por fim, a dissolução do Império Romano, e no capítulo 17 ele vai então dar detalhes sobre a Idade Medieval. No capítulo 18, ele vai entrar na questão dos abusos do poder religioso, que naturalmente
foram perpetrados lá na Europa, desviando totalmente os ensinos do Cristo, da sua simplicidade natural e da sua humildade e do seu amor, da sua sabedoria, tirando essa prerrogativa cristã de sua originalidade e pervertendo-a no curso dos abusos centenários. Entra mais detalhes no capítulo 19, quando ele fala das cruzadas, dos movimentos guerreiros que foram feitos em nome do Cristo, e, por fim, a chegada do fim dessa Idade Média, dessa Idade de Sombras, com o Renascimento. Aí vamos ver a última parte, então, não é a quinta e sexta parte, aliás, a sexta parte nesse caso, que é justamente a renovação que se opera na Terra. Inicialmente ela é uma renovação cultural, social e política. No capítulo 20 temos a renascença no mundo, não é? Os grandes movimentos culturais de libertação do pensamento humano, do jugo e do guante da Igreja Católica Romana. Obviamente, os impactos que isso teve na ciência, na filosofia e na religião terrestre, e também as consequências no campo sociopolítico e econômico. E no capítulo 21, ele entra no detalhe da época de transição, que é a época crucial que todos nós estamos vivendo hoje, pelo menos desde o século XVIII, aliás, até o século XXI, 3 séculos de transição, que é a época que todos nós conhecemos de cor, porque nela vivemos. O começo, naturalmente, dessa época de transição é abordado no capítulo 22, com a Revolução Francesa, no século XVIII, e no capítulo 23, né, quando ele entra em detalhes sobre a formação ou a evolução da humanidade no século XIX. Né? Fala sobre a Revolução Industrial, sobre a chegada, por exemplo, das ciências psicológicas, sobre a chegada do Espiritismo como grande consolador prometido pelo Cristo. No capítulo 24, então, ele aborda mais profundamente a questão do Espiritismo e o seu papel diante das grandes transições. O capítulo chama-se O Espiritismo e as Grandes Transições. E já terminando o seu livro, no capítulo 25, Emmanuel fala sobre o futuro da humanidade, esse futuro que ainda não chegamos nele, que é o papel do Evangelho na face da Terra. O capítulo chama-se O Evangelho e o Futuro, quando ele fala na vitória final do Evangelho do Cristo nos corações humanos, portanto, a realização do projeto do Cristo para a humanidade planetária, bem-aventurada e pacífica, que haverá de herdar esse mundo depois das grandes dores da transição planetária. Então, é o mundo de regeneração, e depois da regeneração, um mundo feliz, que enfim vai se estabelecer na face terrestre. Eu vou pausar agora para a gente comentar só a introdução do livro, né? Já arrasa. A introdução do livro já é uma lição. E aí, uma lição. Você que pediu Ele uma palestra... dividiu em 6 capítulos, em 6 blocos, são 25 capítulos divididos em 6 partes, onde ele fala... Mas aí, tem no YouTube todos esses capítulos, até o 25º, tem? Acredito que ele vai botar... Eu já vi o segundo, já. Então, eu acho que eles vão fazer o estudo, sim, disso... né, de capítulo a capítulo e falando, porque assim, tem mais aí, acho que 40 minutos, se bobear, mais uns, não sei se a gente perdeu aí,
eu posso ver aqui no vídeo, mas só da introdução ainda, ele ainda tem mais uma boa parte que ele vai falar do livro, né? Ele vai falar quando o livro foi escrito, pela época da guerra, né? Porque foi em 1938 e a guerra começa ali em 38, 39, né? Então era um momento de muito perturbador, né, na Terra, né? E o Emmanuel, que é o espírito que está ditando isso, o Chico sabia disso. Então ele ainda faz toda essa introdução. Eu já vi uma boa parte, né, desse vídeo, mas vou botar para continuar. Só dei uma pausa para a gente comentar um pouco da introdução do livro, porque é o que ele fala. Esse é um livro feito da história, né? Na história, é a história da Terra, né? Não é a história do... Então, ele fala do Cristo, tudo aquilo ali que você... Lógico, resumidamente, né? Os principais pontos, teoricamente, que ele achou importante de se colocar e transmitir à humanidade. Imagine um livro desse feito em 35 dias. 35 dias. O Chico trabalhava, o Chico tinha que viver. Esse livro foi escrito nas horas vagas. Imagina. O poder, né? Que quem pode duvidar que isso não é daqui, lógico, né? Não. Escrevendo e tudo isso, eu que carimba aquilo que eu falei, que eu tive a experiência, né? Que é a parte da verdade, né? A verdade da Bíblia, do que está escrito na Bíblia. Lógico, a Bíblia talvez tenha algumas coisas fora, dentro e etc., mas o resumo é fidedigno sempre, né? Se falando. Então, esse é apenas a introdução do livro, tá? E aí eu volto lá, a gente pode ir estudando junto de novo, e vendo, olha, mas tem muita coisa. A gente, você sabe que esse é um caminho, né? É um belo caminho, porque se a gente conseguir estudar, ouvir, né? Esses vídeos falando sobre esse livro, a gente vai ter assunto adoidado. Esse é um. Toda semana a gente pode falar sobre parte do que a gente viu, né? Toda vez que ele baixar isso na internet, a gente, de repente, você tá acompanhando, manda para a gente vê durante a semana, quando for quinta-feira, a gente vem debater sobre isso. Também, sim. E pode ver aqui também ao vivo, muito que eu estou fazendo agora, a gente começa a ver... Deu vontade de pegar o livro agora e ler ele hoje. Maravilhoso, tio Ney. Eu escutei uma parte, até a parte da Grécia, né? É lindo o livro, nossa, maravilhoso. Eu li esse livro, mas há muito tempo atrás, quando eu comecei a ir no Sola. A gente esquece, então, né? Eu li muitos livros, mas eu esqueci. Né? Eu lembro de... Engraçado, olha, tem tanta coisa espírita escrita naquela época, 1938, 1940, 41, 42, e só agora que a humanidade está acordando para entender essas coisas. É verdade. Não é verdade? Naquela época, ninguém deu valor, lógico, o grupo espírita deu valor, mas agora a grande maioria está expandindo para todo mundo. Agora, tá começando né? todo mundo a despertar para essas coisas, né? E todo mundo atrasado, né? E eu me coloco nesse lugar também, estou atrasado para essas coisas. Tio Ney, não é que a gente estava parado ou não deixou de ver, né? Na verdade, a gente sempre teve isso. É inato, eu vejo assim, né? Comigo, sempre foi inato, né? Tudo que ele fala ali, para mim já estava... eu já sabia. Dentro da gente, a gente já sabe dessas coisas. A gente só coloca isso, vamos dizer assim, para o consciente, tira do subconsciente e traz para o consciente. O que acontece é que nesse processo hoje, né? Eu me coloco nessa panela, eu sou meio preguiçoso para ler livro, né? Eu acho que 90% da população também é, né? Imagina. E sem contar que Chico Xavier, o que ele fala ali, depois na frente vou botar mais um pedaço, Chico Xavier tem mais de 500 obras, só o Chico. Fora Allan Kardec, fora os outros médiums que existem, e etc. Então, é muita coisa para você absorver, né? Para nós ainda, meros mortais, né? Absorver tudo isso. Então, lógico que isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que um estudo, realmente. Então, agora a gente está abrindo os olhos e mais do que isso, a gente está juntando a nossa experiência, né? De outros lugares que a gente tem que, antes de dizer amém a uma única coisa, a um único caminho, e etc., a gente tem que conhecer outros caminhos, né?
Sim. Então a gente conseguiu vivenciar outras coisas na vida, outras religiões, outros dogmas, enfim, outros estudos, para agora poder realmente falar, putz, isso aqui faz sentido, né? Isso aqui tem a ver com tudo que eu já vi, observei, etc., e o que está dentro do teu eu, né? Eu acho que agora que a gente está, depois dos 50, né, despertando. Faz parte. Não há tempo para isso, nunca é tarde. Não, Nunca. nós somos crianças, né? Na verdade, para o universo somos crianças. Tarde Só não é, quero ir né? para Quiron, né, Sô? Eu não quero para Quiron, não. Você quer, tio? Não, querer eu já falei, querer ir, nascer e sofrer em Quiron, não. Eu queria ir um pouco mais espiritualizado, quem sabe, para Assim, ter um papel ajudar. as pessoas, né? Sim. Mas sabendo, sei lá, nascer já, sei lá, é difícil, né? Quem sou eu? Nascer já com uma consciência, sabendo que existe essas coisas que a gente está vendo hoje, para o pessoal do Quiron que vai estar totalmente silvícola, vai estar totalmente homem das cavernas, na verdade. Sim. Mas espera aí eu vou fazer um ponto de interrogação agora e vou fazer o advogado. Será que isso já não é o que nós estamos aqui? Porque, assim, se você olhar, quando a gente olha ao nosso redor, as pessoas estão completamente cegas ainda, né? Não é todo mundo, mas, assim, uma grande parte da população do planeta Terra é cega para o que nós estamos conversando aqui. Não quer saber. Mas eu acredito que Quiron ainda é um pouquinho pior. Porque aqui a gente ainda tem tecnologia, você tem uma vida boa, confortável, Agora, né? Tem conforto, tem educação, tem acesso a informações. Lá eu acho que assim, é homem da caverna, você vai ter que caçar. Eu acredito que Quiron ainda está começando a vida, ainda está na época das cavernas, daqui a pouco está homem Neandertal, né? Neandertal, né? Até chegar, vamos dizer assim, na pouca evolução que nós tivemos aqui na Terra, eles ainda vão demorar muitos anos. Então, por isso que a gente vai para lá. Não deu certo aqui, vai para lá. Por quê? Está no mesmo nível daqui. Agora, quem está evoluindo aqui, a Terra vai entrar na transição de entrar numa vibração, né? Numa velocidade vibratória maior, e a gente vai estar num nívelzinho, né? Melhor quem continuar na Terra e quem for reencarnar aqui na Terra, né? Quem retornar para o planeta. Também acho. Eu vou botar mais um pouquinho para a gente escutar, e aí a gente vai comentando. Coloca, beleza. E só duas observações que eu fiz agora, né? Ele estava falando. Uma foi, não sei se vocês perceberam, mas o capítulo 12 do livro, que é a vinda do Messias Jesus, é 12. Não é 13, não é 11, é 12. É 12 apóstolos. Né? Os 12 apóstolos. Eu observei isso. Né? Ele falou assim, o capítulo 12 é a vinda do Messias. Eu falei, o capítulo 12 apóstolos, aí na hora, assim, bateu a ligação. E outra coisa forte que ele fala, que eu li um pouco também, é de Sócrates, né? Nossa, maravilhoso. Sócrates faz a introdução a tudo isso lá atrás, então ele realmente era um ser já vindo para causar esse efeito, né? E as raças, né? Que aí agora a gente vai entrar nas raças, que são as adâmicas, isso. E aí tem a chinesa, que são os amarelos. Que ele já que a gente já tinha visto, lembra? Sim. Que é por isso que a gente titubeia. Todas as raças tiveram a sua fraqueza, sua queda, né? Todos têm uma fraqueza, né? Exatamente, exatamente. Então tá, vou voltar. Pode voltar? Pode voltar. Pode voltar. Vamos lá. Ó, ainda falta, você vê aqui que pelo vermelhinho aqui embaixo que ainda falta um bom tempo, mas a gente não precisa ver tudo. Vai depender do nosso Tem um terço aí, um terço. Eu tenho a eternidade, eu tenho a eternidade. Então, pode rolar tudo. Falamos, os 25 capítulos dessa obra nos falam da evolução da Terra do ponto de vista espiritual, desde a sua formação, nos momentos em que o Cristo, governador da Terra, plasmou o mundo terrestre há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, até os dias de hoje, e depois dos dias de hoje, o futuro da Terra. Poderíamos, então, dividir também esse grande apanhado histórico de Emmanuel em 4 principais partes. A primeira, a formação da Terra,
até o seu pleno desenvolvimento com o surgimento da espécie humana. O surgimento da vida e depois a evolução da vida com o surgimento da espécie humana. Depois, os 6 ou 7 grandes povos da Terra. Na realidade, são 7 aqui, segundo a nossa conta. 7 grandes povos terrestres que foram base para toda a civilização atual. Terceiro, a vinda do grande governador do orbe, Jesus de Nazaré, que humildemente se apaga em sua gloriosa luz, em sua insubstituível sabedoria, para se transformar em um homem comum, né? Em um filho de José, que era marceneiro, para pregar a sua palavra de redenção. E assim a vinda de Jesus de Nazaré inaugura uma nova e importante era na história da humanidade. Tanto é assim que os nossos próprios anos são contados hoje em dia como depois do Cristo, e antes dele, anos antes de Cristo, né? A própria história humana é dividida na sua contagem de tempo entre antes de Cristo e depois do Cristo. E por fim, a nova era que haverá de vingar nos corações humanos e nas sociedades terrestres no futuro que esperamos seja mais próximo do que distante. Bom, aqui vamos mostrar um breve slide aqui sobre a época, né? Lembrando, Emmanuel psicografou esse livro através de Chico Xavier em 1938. Ora, 1938, qual que era a época? O livro foi publicado em 1939. O que nós estávamos vivendo nessa época? Nós estávamos vivendo um cenário terrível, um cenário de grande tensão, porque a Bolsa de Nova York havia sofrido uma quebra gigantesca no ano de 1929. Esta quebra da Bolsa afetou o mundo inteiro, não é? Inclusive o Brasil. O Brasil também quebrou. O Brasil era um grande exportador de café. As nossas fazendas produziam quase que a totalidade do café consumido no mundo. Os preços estavam cada vez mais altos e havia grande prosperidade no Brasil, mas após a quebra dos norte-americanos, que entraram num período muito grave da sua história, chamado Grande Depressão, né? Pouca gente sabe disso, mas os Estados Unidos da América do Norte viveu hiperinflação nessa época e uma Grande Depressão. E no lado europeu, a expansão de doutrinas absolutistas de poder, como o nazismo, que se espalhou rapidamente pela Europa, não é, com a expansão de Hitler, era o domínio político de Hitler na Alemanha, já prenunciando uma Alemanha agressiva, uma Alemanha nazista, com o apoio da Itália de Mussolini, com apoio no Japão também, formando esse eixo de trevas, com o Japão também num programa expansionista na Ásia, invadindo países próximos. Então nós estávamos às vésperas do grande horror que se abateu sobre a humanidade, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Este é o cenário no qual Emmanuel, aqui em Pedro Leopoldo, na bucólica cidade mineira, a 50 quilômetros de Belo Horizonte, escreveu aos espíritas sobre a história da humanidade e, de certa forma, ele prenuncia os horrores da guerra que se abateriam sobre a face terrestre a partir do ano seguinte, em 1939, né? Nós vamos ver essa antecipação histórica, né? Uma grande previsão, uma mediunidade presciência, tanto do Chico quanto de Emmanuel, especialmente no capítulo chamado Penosas Transições do século XX.
em que Emmanuel nos fala que as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do planeta. Quer dizer, embora as trevas estivessem naquele momento dominando a Terra e explodiriam os seus raios de treva e sombra em espetáculos de horror na Segunda Grande Guerra Mundial, devastando toda a Europa, devastando também a Ásia, o norte da África, chegando até mesmo a incomodar as Américas no ataque de Pearl Harbor no Havaí com os japoneses. Todo esse horror, não é, foi previsto por Emmanuel, mas Emmanuel, de certa forma, ao mesmo tempo que ele previa esses acontecimentos terríveis, ele também nos apacentava, dizendo que tivéssemos confiança em Deus, que as grandes forças espirituais estavam reunidas na Terra, tendo em vista as grandes reconstruções sociopolíticas e econômicas do porvir, todas elas sob o ascendente espiritual superior, né? Vamos ver que, destacando o trabalho organizado da espiritualidade, executado em cada missionário que à Terra veio, mesmo que eles tenham sido incompreendidos na sua época, reconfortando-nos ao assegurar o comando de Jesus sobre todo este cenário. Emmanuel é sempre assertivo acerca do comando do Cristo, das rédeas que Jesus tem sob as suas mãos divinas na condução dos destinos da sociedade terrestre. E aí então chegamos finalmente no texto, quer dizer, até agora nós falamos sobre a estrutura do livro, o que o livro propõe a trazer, o que ele traz, o que ele tem de informações relevantes, né, classificado nos seus 25 capítulos. Mas antes, só um detalhe que é sempre bom repisar: o Emmanuel sempre assinava o prefácio, que aqui chama-se antelóquio, como era a última tarefa. Então a data do antilóquio, na realidade, é a última psicografia de Chico Xavier. Todas as datas dos prefácios das obras publicadas de Chico Xavier, que hoje já somam 525 livros, já editados e publicados em várias editoras aqui no Brasil, nós sabemos exatamente o dia em que a produção mediúnica psicográfica do Chico terminou. Por quê? Exatamente, ela termina na data do prefácio, que aqui no caso do livro A Caminho da Luz chamou-se Antelóquio. Então, portanto, sabemos que o Emmanuel escreveu o prefácio no dia 17 de agosto de 1938. Pode passar. Ele vai dizer: não deverá ser este um trabalho histórico. Olha que interessante. Não deverá ser este um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então, ele aqui já de cara diz: olha, nós não temos pretensões de fazer história. Sim. A história, ela é feita pelo próprio mundo, pelos historiadores, pelos pesquisadores. Ela já está compilada, já está feita, né? Existem aqueles espíritos que renascem exatamente com essa missão, de serem historiadores, de escreverem sobre os fatos, as ocorrências socioeconômicas, políticas, religiosas, das civilizações, não é? Nas universidades, são professores, são pesquisadores, são mestres, são doutores sobre a história. São eles que fazem a história, compilando dados e ocorrências dos fatos que vão se sucedendo uns aos outros. A pretensão de Emmanuel, portanto, não foi fazer história, porque a história já existe, já está feita. Mas ele tem a pretensão, sim, de nos dar
o óculos espiritual, a visão espiritual da história terrestre. A pretensão dele é uma contribuição à tese religiosa. Então, ele está fazendo, na escritura desse livro, está fazendo religião. Religião no sentido mais profundo do termo, né? No sentido de religar a criatura ao Criador. Colocar em nossas cabeças, em nossos corações, a noção exata de que nós não estamos legados ao acaso. Nós não estamos submetidos às coincidências e também não estamos entregues ao não. Não. Existe um ascendente espiritual superior no comando de todas as ações terrestres, todas as evoluções e revoluções sociais, econômicas, políticas e religiosas. Então, ele escreve esse livro como uma contribuição à tese religiosa, do ascendente religioso sobre a evolução do planeta terrestre em suas sociedades. Ele faz questão de dizer que está elucidando a influência sagrada da fé e o seu ascendente espiritual sobre as sociedades terrestres, no curso de todas as civilizações da Terra. Então aqui é a visão do espírito superior, é do ascendente espiritual sobre a evolução das sociedades terrestres, das civilizações terrestres. E ele também diz, um pouco antes desse livro, o espírito de Humberto de Campos havia escrito o também extraordinário livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Ele tinha sido escrito no ano anterior, em 1937, e lançado em 1938 pela Federação Espírita Brasileira. E por isso mesmo, o Espírito de Emmanuel diz assim, o livro do irmão Humberto, que é Humberto de Campos, qual livro é esse? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi a revelação da missão coletiva de um país. Nosso esforço, ao contrário, né, consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia de nosso Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Então, aqui eu quero fazer uma correção. Eu havia dito agora há pouco que os prefácios de Emmanuel eram sempre a última psicografia, como foram a partir desse livro, né? Todos os prefácios foram escritos no final da feitura do livro. Talvez a única exceção seja justamente este antelóquio. Talvez por isso Emmanuel tenha escolhido esse título, Antelóquio, para mostrar a diferença dos demais livros, porque aqui realmente mostra que é o início da psicografia de Chico Xavier, 17 de agosto de 1938. E aqui ele vai dizer que antes o Chico tinha psicografado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho pelo espírito de Humberto de Campos. O foco, a missão central desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tinha sido e é até hoje a revelação da missão coletiva do Brasil, como coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele, Emmanuel, estaria a partir desta data, 17 de agosto de 38, com um objetivo diferente. O esforço dele consistiria tão somente no apontamento à margem da tarefa dos grandes missionários do mundo. Quer dizer, ao longo dos 25 capítulos que ele vai escrever, ele vai naturalmente situar aquelas personagens principais, tanto no campo político, quanto no campo religioso, quanto no campo filosófico, no campo científico e também no campo
das evoluções sociais e políticas da história da Terra, né? Então, à margem da tarefa desses espíritos que foram recebendo ao longo dos séculos a incumbência de determinadas tarefas no campo social humano, ele vai fazer os apontamentos espirituais acerca dessas missões, como elas foram naturalmente guiadas pelo próprio Cristo dentro desse tabuleiro de xadrez que é a evolução das civilizações humanas nos últimos milênios. E, além disso, ele também vai enfocar os povos que já desapareceram, como eu citei aqui, os 7 grandes povos que já desapareceram da face da Terra, mas que contribuíram de forma preponderante, inequívoca e importantíssima para a materialização da sociedade humana que vivemos, que temos hoje na face da Terra. Ele vai nos mostrar a importância também desses 7 grandes povos, esclarecendo, e ele completa dizendo, esclarecendo que a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre estão acima de tudo isso. Sempre a mão amorosa e compassiva de Jesus, o seu coração magnânimo e caridoso, e a sua mente lúcida e luminosa, justa, esteve à frente de todos os grandes movimentos da história terrestre. Sejam esses movimentos no campo político, econômico, social, religioso, filosófico, não é? Em todo, ou mesmo revelatório, tá certo? Porque ele é o grande comandante, ele é o governador espiritual da Terra, e eu digo até que não é só espiritual, não, é o governador geral da Terra. Ele que comanda a vida no planeta Terra, foi ele que informou a Terra. E Emmanuel vai tratar disso no primeiro capítulo que a gente vai ver semana que vem. Ele foi o formador da Terra, é o governador da Terra, é o comandante geral, é a ele a quem Deus outorgou esta missão e a ele que devemos tudo o que nós temos, não é? Então esse ascendente espiritual do Cristo, das rédeas do Cristo na grande embarcação terrestre é importantíssimo. Vejamos o seguinte, os biólogos, bioquímicos, pesquisadores da vida dizem que catalogadas as espécies de vida na Terra são cerca de 6 milhões de espécies, não é? Mas que há, segundo eles mesmos projetam, porque muita coisa é desconhecida, por exemplo, nós temos espécies desconhecidas nas grandes florestas. Nós temos espécies desconhecidas nas profundidades dos grandes mares, dos grandes oceanos. E os pesquisadores até hoje conseguiram catalogar cerca de 6 milhões de espécies, mas se estima que a quantidade de espécies de vida na face terrestre é de 30 milhões. Então, como que nós catalogamos menos de 1/4, né? Menos de um quinto, talvez. E aí, 30 milhões de espécies. A espécie humana, essa história toda que o Emmanuel vai se referir a partir da vinda do Homo sapiens sapiens na Terra, da chegada da raça humana, não é? E o seu desenvolvimento é apenas uma espécie no meio de 30 milhões de espécies. E todas as 30 milhões de espécies estão sob a condução amorosa e sábia do Cristo. Imaginem vocês, então, quão vasta é a missão de Jesus Cristo. A gente talvez, por egoísmo, por orgulho, tende a fixar o olhar no próprio umbigo da humanidade terrestre. Mas a humanidade terrestre, toda ela considerada, seja encarnados e desencarnados, estima-se aí em 30 e algo bilhões de seres humanos na Terra, toda ela não significa mais do que uma única espécie de vida no meio de 30 milhões de espécies. Daí a gente vê também a extensão quase limitada do trabalho do Cristo e justamente por isso podemos compreender
o tanto que ele deve ter também de seus ministros, de seus enviados, de seus prepostos, de seus, vamos dizer assim, missionários, que aqui Emmanuel vai se referir a ele, em todos os campos do conhecimento humano, que estão trabalhando em nome do Cristo para nos dar amor e sabedoria, ciência e fraternidade. Então ele diz, vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Interessante, né? Ele sempre com muita humildade, ele nunca se situa numa posição de sábio, de doutor. Vamos lá, vamos conversar mais um pouco aqui do que a gente entendeu? Eu tô adorando. Lindo. Também tô. Tô adorando. O Geraldinho, Aparecer. ele fala muito calmo, né? Ele é a paz em pessoa. É mineiro, né? Vamos lá, eu gosto de observar, né, o cenário, né? E para mim é assim, eu vejo como tudo tem o seu momento, né? O Geraldinho não estava por um acaso do lado de Chico, que hoje está fazendo um trabalho tão grandioso quanto o do Chico, explicando tudo que a gente, ou muitas gerações não conseguiram ver, então ele agora está passando para o moderno, né, digamos assim, para o digital. A pandemia está aí para fazer isso também, né? Então, com certeza, talvez ele não estivesse gravando nada disso, se pudesse estar tendo palestras. Eu virei espírito. Você virou espírito. Né? Vira um pouquinho o computador para você, acho que você aparece. Eu sumi, ó. Voltei. Aí me tirou, mas não tem problema. Aí, eu acho que assim, a gente tem que deixar bem no meio. Sim. Aí a gente tem tudo isso, né? Então, assim, o que eu observei, não só do livro, né? Depois a gente vai comentar, que ainda nem começou, a gente nem começou a estudar o livro, você vê que ele está no prefácio de tudo isso, mas a missão dele hoje está sendo tão importante que muitas vezes, se fosse naquela época, ele fala, o que eu estou fazendo aqui do lado de Xavier, né? Muitas vezes estava simplesmente acompanhando, e no final você vê que não, que hoje o trabalho dele está sendo muito importante, porque tem muito conhecimento, conviveu, né, com o Chico Xavier, então, assim, e está podendo transmitir da melhor maneira possível tudo isso, né, porque ele, lógico, o livro está ali escrito, não se muda, né, mas os detalhes dos cenários, do ambiente, de como era o Chico, etc. Então, ele está fazendo um excelente trabalho, é isso que eu tenho percebido ultimamente, né? Isso começou desde ali da data limite, que ele fez aquele trabalho com aquele pessoal, aquele pessoal, e depois veio fazendo, e agora se acentuou mais ainda. Você vê que os estudos agora vão se tornar que nem a gente está fazendo aqui, muito digital e conversando. E aí, voltando para o livro, né, não precisa nem se falar, né? Aí eu acho que cada um pode comentar, porque realmente ele demonstra ali a história. Outra coisa que eu falei que comentei com a Solange num determinado momento ele fala assim, da obra de Jesus, né, que foi escolhido por Deus para poder comandar a Terra, e não só a Terra, a gente sabe que ele comanda o sistema solar. Só aqui na Terra, a gente está falando que ele tem que cuidar de 30 milhões de espécies. Isso. Por quê? O ser humano tem mania de achar que ele é a única espécie, né, que Jesus vai estar olhando. Não é. O peixe tem sua vida, o pássaro tem sua vida, o cão tem sua vida, o porco tem sua vida. Todo mundo está regido por um único Senhor, né, que está ali olhando, e lógico que também a gente sabe que tem um exército de pessoas e de seres que também ajudando, mas você imagina a responsabilidade. Só aqui 30 milhões de espécies. 30 milhões de espécies. Então, assim, não está falando da nossa população de seres humanos. Né? Não. É importante? É importante, mas não é só isso. Fora que ele não contabilizou ali os espíritos, né? Não. Que estão por aí também. Ou seja, não. Você imagina o sistema solar
né? O quanto tem de espécie e se você ser diretor de uma empresa já é trabalhoso, um presidente, você imagina ser, né, o presidente de tudo isso, desse sistema solar, né? Olha, é trabalho, gente. É trabalho. Olha, e o que ele diz sempre, né? Que nada escapa aos olhos amorosos de Jesus. Ele está no controle. Ele está no controle, ainda que os momentos sejam terríveis, como na guerra, como agora. Jesus Cristo está no controle. E sempre estará, quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Sim. Isso é um consolo, não é? Não é uma coisa... Com certeza. Você fala, ai, que coisa, que espírito, que coisa, ele está no controle, ele está. A gente não está num barco assim. Não. Ele está no controle. O nosso capitão, e o né? Geraldinho fala várias vezes, ele está no controle. Eu acho, isso me toca profundamente. Saber que ele está no controle. São milhões de espécies, mas ele é o governador da Terra. Ele foi escolhido por Deus para essa missão. Ele é humilde, manso e amoroso. Nisso eu posso comentar um pouco, depois, naturalmente, a gente vai provavelmente continuar estudando esse livro, né? Porque acho que todo mundo ficou com água na boca para ficar vendo capítulo a capítulo. E assim, um pouco que eu escutei é o que eu falei da outra vez, né? Que ele, na verdade, ele foi escolhido, né? Lá atrás, e que o planeta, você imagina, que os planetas que Jesus se desenvolveu como a gente já nem existem mais. Então, assim, imagina aí a idade do senhor, né? Já nem existem mais, para você ter uma ideia. Então, assim, e para você ver, e assim, nos remete, são pequenas coisas, mas que nos remete que nós somos eternos, sim, e vamos continuar nessa pequena caminhada, evoluindo. Pelo menos nós queremos evoluir, né? Tem outros que vão voltar para Quirón para evoluir de novo. E a gente quer manter um caminho que é olhar para frente, seguir em frente, ajudando o próximo, construindo, etc. Então, você vê que Jesus chegou onde chegou, porque já está aí. Se a Terra foi 4 bilhões, você imagina... Sim, bilhões de anos. O planeta dele, né? Que já não existe mais. É por aí. Fala um pouco, tio Ney. Não, o que eu acho interessante é o seguinte, aonde ele se manifestou aqui nesse planeta, onde ele veio ser humilde, nascer, a região que ele nasceu, não acredita nele. O povo onde ele nasceu não acredita nele. Sim. Né? É muito para se pensar. Né? Boa parte do planeta Terra não acredita em Jesus, não acredita no Cristo. Né? Acredita em outros, que podem também estar ao trabalho, a serviço dele. Acredito assim. Sim. Mas esse povo ainda vive em guerra, Oriente Médio. Né? Oi. Eu essa semana eu estava pesquisando sobre religiões e eu descobri que o cristianismo ainda é a maior religião do mundo. Eu achei que fosse o islamismo, mas não é. O cristianismo, graças a Deus. Ainda é a maior religião do mundo. Porque eu estava pesquisando sobre ateísmo, esse tipo de coisa, e eu fiquei surpresa, porque eu achei na minha cabeça que o islamismo era maior, mas não é. E o cristianismo cresceu nos últimos anos. E tomara que cresça mais ainda, porque eu acho que é o caminho, é a verdade, né? É o Cristo, né? É o caminho, a verdade. É por ele que a gente vai ser salvo, com certeza. Sim. E tem muitos povos que não acreditam. Lógico, eu acho que os mestres que estão nesses lugares onde o povo não acredita em Jesus estão a serviço de Jesus, estão a serviço do Cristo, com certeza, né? Mas essas guerras, essas coisas todas, eu acho que eles vão entender quando alguma coisa séria aparecer para eles, ou aparecer uma coisa muito poderosa, mostrando que eles não são nada, que nós não somos nada, né? E que o caminho é uno, o pensamento é uno, a energia é aquela, acreditar e saber que esse carinha que veio ajudar a gente,
que veio do céu, esse que é o próprio Deus encarnado aqui no nosso planeta, tem uma história milenar. Antes da existência do nosso planeta, ele já existia. E ele se propôs a vir aqui para ajudar esse planetoide, esse povinho que é exilado. É isso aí, e que até agora, boa parte não entendeu. E não vai entender. Vai sair daqui, vai para Quiron, vai para qualquer outro lugar, e não vai entender mesmo. Inclusive, esse livro, A Caminho no Rumo da Regeneração, lá, que a Graça falou, ele diz que Jesus Cristo, em pessoa, interviu a favor da Terra durante essa pandemia. Diz que algo muito grave iria acontecer por conta de tudo o que vinha acontecendo, o planeta possivelmente seria destruído por uma guerra. Então, diz que ele interviu pessoalmente, do tanto que ele ama o planeta Terra. Eu até chorei quando eu ouvi isso. Você sabe que é gozado? A gente, nos últimos anos, né, a gente tem adquirido uma tradição. Então, toda Sexta-feira Santa, que passou agora, a gente geralmente revê o filme de Jesus. Sim. Então, eu ponho para o Cris, eu, a Solange, a gente sente e vê todo, né, o porquê da Sexta-feira Santa, né? É aquilo, então é a história de Jesus. E essa última sexta-feira, a gente já era tarde até, eu falei, putz, a gente não viu ainda. Aí peguei, fui lá procurar o filme aí no YouTube, aí achei um filme que está em inglês, não está em português, mas que a gente nunca tinha visto, porque geralmente são sempre os mesmos filmes, né, que já são a história de Jesus. E esse filme é muito interessante, porque ele conta como se fosse a Bíblia mesmo, e aí passa Jesus fazendo toda a transição, mas ele dá... como é que fala assim? Ele tem tipo um diálogo por trás explicando, né, os milagres e etc, etc. E aonde eu quero chegar? Não vou contar do livro porque a história de Jesus é igual praticamente, mas o filme é muito bom, tá? Mas a história é a mesma. Mas tem um determinado momento que eu não me lembro se foi para os fariseus ou foi para João Batista ou para quem que foi, que Jesus pega e fala assim... vocês estão olhando para mim, mas eu não sou daqui. Eu já nasci antes. Eu conheço vocês antes de estar aqui. E as pessoas não entendem, que é onde a gente está falando agora. Ele fala isso, eu me lembro nitidamente. Depois eu vou pegar e vou olhar de novo o vídeo e vou ver. Ele fala exatamente isso, que ele já vem de outro lugar antes. O cara... E tem um determinado momento que ele fala assim, mas Jesus, isso aí já é uma outra história. Jesus, eu vou ter que... Como é que eu vou voltar para dentro do útero da minha mãe para renascer de novo? Ele fala, não é isso. Você não vai ter que voltar para o útero da sua mãe, né? Você vai renascer. Mas, de novo, para a época e para o lugar, eles não entendem, né? E eu lembro que tem um determinado momento, eu não sei se ele fala para João Batista, se é João Batista que fala, eu não lembro quem que é, né? É mais ou menos ali. E ele fala, não, eu já tive aqui antes, eu não sou daqui. Ele fala, eu não sou daqui. Eu já vim de outro lugar, então, quer dizer, é exatamente o que está se falando aí, né? Ou seja, volta só que, de novo, contado numa Bíblia, para a época, para a história, é muito diferente. Naquele vídeo do Ney, que ele, fazendo um parênteses, no vídeo que o Ney passou, o mais curto, ele fala também sobre isso. Ele diz que ele fala em relação à idade, né, das pessoas, que na Bíblia, a Bíblia narra que as pessoas viviam muitos e muitos anos. E aí ele fala que vários povos, várias religiões diziam exatamente isso, a idade extremamente avançada das suas Noé, Matusalém, né, Dharma. Ele fala justamente isso. Então, ele até fala que ele acredita ou supõe que o ser humano tenha sido criado para viver muitos anos.
muitos anos, e não poucos anos, como a gente vive e morre. Eu não, que eu vou morrer com 94. Eu vou durar ainda. Só tinha que multiplicar por 10. Eu, como não vou morrer, Ai, que eu vou coisa trocar de boa. roupa só. Vestido, Eu vou né? trocar de Vestido. roupa, né? Que Eu coisa vou trocar de boa. roupa. É Eu vou isso aí, deixar filho. essa roupa velha aqui, amassada, e vou pegar uma outra Você roupa. não tá nada Espero que amassado, seja não, melhor, tio melhor. Ney. Você não tá nada amassado, sim, não. Tá olha, não, ó, tá não. tem que esticar igual a Tia Ana Tá faz. de vez em não, quando. tá não, tá bem, viu? Eu não posso me esticar agora, ó, tá vendo? Tá horrível, porque eu tô arrumando os dentes. Mas o próximo cheque, eu vou tirar aí isso sim. daqui, ó. Essas Tem coisas nada aqui. aí. Mais Tem algum, nada vocês querem aí. comentar mais alguma coisa? Quer que eu volte lá mais um pouquinho? Eu tô adorando. Eu tô Coloca mais um adorando. pouquinho, depois você para e a gente comenta mais um pouquinho. Tá muito bom. Então vou voltar lá. Agora ficou bom o áudio, né? Perfeito, perfeito. Agora você aprendeu a fazer tudo, né? Tô virando De quem está mestre. ensinando, não. Ele sempre se coloca na posição Tem que ensinar da a gente a humildade. fazer segundo. Terminando esse antilóquio, ele vai dizer assim: que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Quer dizer, aí ele está augurando, né, para o Chico e os companheiros lá do Centro Espírita Luiz Gonzaga, que acompanhava a tarefa mediúnica do Chico, pedindo para eles tranquilidade e saúde, para que ele, do plano espiritual, pudesse ter disponível, né, o médium Chico Xavier, pleno de saúde, pleno de tranquilidade, nas possibilidades mediúnicas necessárias para que ele pudesse escrever. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Sabemos que um grupo espírita, isso acontece em todas as organizações espíritas, não é o médium, não é o palestrante, não é o dirigente. É um grupo, cada um com a sua função, cada um com a sua tarefa, com o seu aprendizado, com a sua ferramenta, e o grupo é que faz a tarefa rodar. O grupo é que faz vir a lume as tarefas empenhadas no mundo espiritual, como aqui está testemunhando Emmanuel. Ele precisava que todo o grupo estivesse tranquilo e com saúde para facilitar o médium Chico Xavier, para que ele, por sua vez, tivesse tranquilidade e saúde para psicografar e receber todas essas informações que vamos estudar a partir de hoje. Trabalhemos, ele diz, na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir àquele que, das alturas, sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Quem que é esse? O áudio está com eco. É Jesus de Nazaré. Né? Então, seguir a Jesus, como no slide aí que nós colocamos, é o mais fascinante projeto de vida. É a Ele a quem devemos tudo. É a Ele a quem devemos tomar como exemplo, como caminho, como verdade, como vida. Ele é o nosso roteiro, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa bênção. Não é? O maior desafio imposto à humanidade é exatamente compreender isto. Praticar os ensinamentos do Cristo para não só viver em paz, como ser paz. Como vivenciar a paz dentro do seu próprio coração, da sua própria alma, do seu próprio espírito, da sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social e, em última análise, no seu ambiente religioso. Então é muito importante termos isto. Saber que das alturas, de onde quer que se encontre, Jesus sabe todas as nossas lutas. Não nos abandona, não nos relega ao esquecimento. E precisamos aprender a bem servi-lo. Eis o que Emmanuel coloca aqui no final do seu antelóquio. Confiemos nele. Uma frase simples. Confiemos nele. Temos que ter isso em mente. Confiar em Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre. Então vamos colocar a nossa confiança nele. Terminando, Emmanuel escreve. Peraí, dá uma pausinha aqui, dá um stop share. Vou de novo. Share. Posso ir ao toalete? Vai lá. Deixa eu dar uma pausa aqui. I love coffee. Ah, meu mel, meu amendoim. Aí sim, hein? Deu fome. Do seu Com coração mel. augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida,
da harmonia e da paz para todos os corações. Então, é do coração de Jesus que partem toda a fonte de luz, de vida, de harmonia e de paz. Então, se nós queremos buscar a luz, se nós queremos buscar e ter harmonia em nossas vidas, familiares, profissionais ou coletivas, se nós queremos paz em nossos corações e nossos pensamentos, onde nós devemos nos dessedentar? Nesta fonte de água viva que é o coração magnânimo do Cristo. É Ele que nos descedenta, é Ele que nos alimenta, que nos mata a fome de luz, de harmonia, de misericórdia e de paz. É Ele quem nos dá a vida e, portanto, nós devemos ter vida com Ele. Ser paz com Jesus, ser harmonia com Jesus, ser luz com Jesus. Por isso, talvez, o nome do livro, A Caminho da Luz. Todos estamos a caminho dessa luz. Todos estamos buscando esta luz. E este caminho, este roteiro para a luz, implica em que nós todos venhamos um dia a vivenciar essa iluminação interior nos nossos pensamentos, nos nossos conhecimentos, para que essa iluminação interior seja efetivamente transferida aos nossos sentimentos, aos nossos corações, e compreendendo essa luz, nos deslumbrando com esta luz, vivamos harmoniosamente em paz, em fraternidade, em solidariedade, em amor cristão. E por fim ele diz que ele, Jesus, vos abençoe. Emmanuel. Então essa imagem é significativa, né? Se queremos seguir a Jesus, se queremos seguir o caminho da luz, não existe outro modelo e guia. É buscarmos o Cristo, é buscarmos o seu roteiro de iluminação que foi exposto no Evangelho, a boa nova do Evangelho, o Novo Testamento glorioso que nos coloca a lei áurea, a lei máxima, fazer aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. Amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Esse é o roteiro. É difícil, é longa a caminhada, não resta dúvida. Estamos longe, ainda estamos, todos nós. Mas não é impossível e nós vamos chegar lá. Vários espíritos gloriosos aí viveram e lutaram nesses milênios de história que Emmanuel vai descortinar para nós a partir de agora. E fizeram essa iluminação aqui mesmo nas lutas terrestres. E por isso mesmo, muitos deles foram considerados seres iluminados, seres santos, seres gurus, Mahatmas, seja lá o nome que se queira dar. Eles conseguiram esse roteiro, perpassar por esse roteiro de verdade e vida e se transformaram para Jesus. Este é o propósito ao qual todos nós estamos vinculados e que todos nós devemos perseguir. É a nossa conclusão. A partir da semana que vem, nós vamos naturalmente desdobrar os nossos conhecimentos acerca deste assunto, a partir da introdução de Emmanuel e entrando capítulo a capítulo nos 25 capítulos que Emmanuel nos propõe. Lembrando que Espiritismo, a doutrina dos espíritos, ela pressupõe todo esse triângulo de conhecimentos que nos favorece o entendimento. Começando pela filosofia que indaga, que perquire o que eu sou, onde é que eu estou, por que eu estou aqui na Terra, para onde eu vou depois da morte, né? Essas perguntas básicas, filosóficas da indagação humana, que aos poucos vão sendo respondidas pela ciência,
que de tanto perquirir promove o estudo e chega ao objetivo do conhecimento superior até atingir a sabedoria. Esse movimento do indagar e conhecer da filosofia e da ciência é um movimento humano, um movimento básico que Emmanuel vai naturalmente adentrar nos próximos capítulos do livro A Caminho da Luz, esse movimento humano. Mas, se nós fôssemos relegados a essa base, a gente não subiria, né? Porque essa base é a base desse triângulo. Nós precisamos do eixo da religião, no seu sentido mais profundo e mais iluminado do termo. Religião no sentido de religar o homem a Deus, a criatura ao Criador. E é justamente essa visão religiosa, do ascendente religioso, como ele fala, a contribuição à tese da religião para as sociedades terrestres, para a filosofia e para a ciência terrestre, que Emmanuel promove, então, a escritura deste livro. E o Espiritismo precisa desses três ângulos do triângulo que formam, então, o conhecimento espírita. E por isso mesmo esse livro é muito bem-vindo. Para terminar, já chegando aqui aos finalmente, a gente tem a dizer que o tríplice aspecto da doutrina espírita, que envolve, portanto, a filosofia espírita que indaga, a ciência que explica, e a moral e a ética do Cristo que transforma a criatura, Allan Kardec vai dizer: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal e o mundo espiritual, né? Ela tem esse tríplice aspecto. Lembrando também do Livro dos Espíritos, a questão 617. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. Então, mesmo no esforço científico, na descoberta científica das leis que dirigem as relações químicas, as reações também físicas, não é? A astrofísica, a medicina, a biologia, a bioquímica, a matemática, todas as descobertas dessas leis nada mais é do que a descoberta de leis da natureza, que são leis divinas. E elas existem porque por trás disso tudo há um Deus Criador, Pai de todas as coisas, inteligência primeira, ou inteligência primária, criador de todas as coisas. Isso está muito bem expresso na primeira pergunta do Livro dos Espíritos e na pergunta 617. Deus é o autor de todas as coisas. É com esse sentimento introdutório, não é, que a gente vai entender que este livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, este aqui, é a sua contribuição à tese religiosa da evolução natural das sociedades humanas e da evolução natural da própria Terra, nossa casa planetária. Nós agradecemos o carinho e a presença de todos vocês. Pretendemos continuar nesse estudo nas semanas vindouras. Somos aqui o portal Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar, ligados à Casa de Chico Xavier e à Vinha de Luz Editora. E deixamos aqui o nosso abraço com uma boa noite, em nome de Deus. Que assim seja. Amém. Saber Espiritismo, né? E aí, comentários? Comentários. Comentem vocês aí, porque agora eu estou meio ainda abalado. Vai, Tiana. Ai, tirei um sarro. Vai, tia Ana Paula. Gostaram? Antes de mais nada, gostaram da minha palestra? Eu adorei. A Tia Ana Paula está sem Caminho da Luz?
A minha palestra Caminho da Luz? Gostei da sua palestra, pô. Fala sério, essa foi a melhor das melhores. E Ana Paula, liga seu som aí, ela tá falando e a gente não tá ouvindo. Tá muda, Ana Paula. Gente, eu falei bastante. Não, Ó, tá o que eu, tava o que eu muda. quis dizer foi, Fala de eu novo. gostei muito da palestra do Wilber, embora ele não tenha explanado sobre o livro A Caminho da Luz, nem explicado os 25 capítulos que Emmanuel ditou para Chico Xavier, ele nos proporcionou um vídeo com Geraldo Lemos Neto, explicando magnificamente tudo o que a gente precisava ouvir. Agora, a lição de casa, a gente tem que entrar no portal Saber e ver os outros vídeos para poder acompanhar, porque eles já estão um pouco na frente, para a gente ter embasamento para falar. Vocês assistiram até que qual? Até a parte da Grécia, né? Na verdade, nós não assistimos Nós escutamos. Nós não estamos vendo a palestra dele. Nós estamos... tem o audiobook do livro. Nós estamos escutando o livro. Nós estamos no capítulo 12, que é a vinda de Jesus à Terra. Terminou a parte da Grécia e ia começar a Roma, né? Eu vou parar de ouvir de gravar. Faz tempo que nós assistimos. Não Ó, foi eu agora. só queria um breve comentário de cada um, porque eu vou parar de gravar, né? Ok. E aí depois a gente conversa. Eu agradeço, né, muito, 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 muito a oportunidade de ter ouvido o Geraldinho falar sobre essas coisas que a gente às vezes esquece, né? Agora, algo que ficou gravado em mim é: Deus é o autor de todas as coisas e não estamos sozinhos. Ele é o governador da terra. Então, pelo que eu vi ali no livro, nós estamos no último capítulo. No último capítulo. Então, é a hora. É a hora. É a hora e agora. E eu estou feliz, porque ele é o governador. Então, não estamos no caminho errado. O Ney vai ter vários Constantinos para abraçar e dar tênis, e dar roupa, e dar um suco. É isso. Adorei essa noite. Adorei, adorei, Boa. adorei a palestra. Tá de parabéns, Wilber. Ney, fecha. Quero agradecer, que a palestra foi maravilhosa, né? Muito boa mesmo. Que o Wilber trouxe para nós uma coisa que agora eu quero acompanhar. Eu não vejo a hora de conseguir comprar esse livro e eu devorar ele e usar o meu pensamento, porque às vezes a gente vê imagens que as pessoas colocam e não me traz nada, mas a minha imaginação lendo um livro, eu acho que é muito mais proveitosa para eu aprender do que ficar vendo até esses vídeos aí. Os vídeos ajudam bastante, com certeza. Mas eu estou curioso, eu vou atrás desse livro aí, agora eu quero. Né? Uma coisa que foi escrita em 1937, publicada em 38, e só agora que eu estou sabendo, né? Sim. Agora que eu acho que a pandemia só veio trazer para toda a humanidade essa oportunidade, porque antes o Geraldinho poderia estar falando do livro dele nos grupos fechados aí. Sim, agora verdade. não, está aí para o mundo ver, está na internet. E a gente que quer saber de alguma coisa, eu não consigo ir num grupo que me deu uma orientação espiritual, mas eu vou na internet, eu acho isso aí. Então, eu acho que a coisa agora ficou mais dinâmica. Por isso que está chegando, vamos dizer assim, 60, 70 anos depois, chegando para a gente aqui, entendeu? E eu acho isso muito importante. Eu sempre acreditei em Jesus, no Cristo, né? Agora tenho muito mais argumentos para acreditar, né? E para poder me reportar a ele com mais fé, com mais vontade, com mais força. Pedir perdão por não ter atendido o Constantino, mas que ele me dê a chance de novos Constantinos aparecerem e eu não ter aquele medo que eu tive naquele momento. Eu só tive porque eu estava com 3 crianças.
E quando eu abri o portão para levar as doações do meu carro para dentro da casa, as crianças vêm tudo para a rua. São criancinha. Sim. Uma vem engateando, outra vem correndo, outra Sim. fica aí, tio. E, de repente, eu vi na esquina alguém parado olhando para mim, eu mexendo no meu carro. Isso me assustou. Eu peguei as crianças, entrei e tranquei o portão. E dentro do portão que eu fui falando, aí ali que eu fui percebendo que a pessoa era verdadeira e eu acho que não passei no teste, né? Acabei ficando com medo e acabei não ajudando ele. Só dei água com suquinho. Eu não dei as roupas que estavam lá, eu podia ter dado tudo para ele, ou pelo menos a metade, né? Não dei, acabei não dando. Eu perguntei o nome dele, falei para ele voltar no dia seguinte, que a moça estaria ali, atender ele, mas o que acontece? Ele não voltou mais. Aí eu vi ele indo embora descalço, com uma bermuda jeans meia rasgada, não estava sujo, com uma camiseta que ele deve ter ganhado, não estava suja também, mas a aparência não era de um pedinte, de uma pessoa com problemas mentais. Era a aparência de uma pessoa que deve ter perdido o emprego, perdido a casa, né? A pandemia deve ter dado essa experiência para a pessoa, né? Para ela poder se regenerar também, né? E dar a oportunidade da gente poder ajudar. E eu acho que eu não passei nesse teste, mas eu peço que Deus me dê mais chances, que eu possa ajudar mais pessoas como essa pessoa aí. Vai, Obrigado, claro que gente. vai. Boa, Vai fica a oportunidade, a lição, né? É isso que Sim, fica. sim. Solange, quer comentar? Ai, que momento maravilhoso, gente. Que momento maravilhoso de aprendizado. Só tenho que agradecer a Deus. Por incrível que pareça, a pandemia trouxe muita paz, muita harmonia para dentro do meu lar. E tudo que eu quero é que Deus me dê saúde e forças para poder ajudar o meu próximo a cada dia, os constantinos que aparecerem no meu caminho. Mas não se sinta culpado, tio Ney, porque eu te entendo, esse medo é normal. Eu entendo a sociedade no Brasil, é natural isso. Talvez na sua situação teria feito o mesmo. Mas eu acho que a gente está no caminho, a gente deve continuar os nossos estudos e continuar ajudando o nosso próximo. Estamos no caminho certo. Estamos sim, estamos. Eu estou feliz e assim, eu vou pegar. Eu não consegui ler os meus textos. Ai, nem me vocês fala, terem é uma uma correria, nem me fala, uma correria Eu louca. consegui. Mas a gente vai. Eu acho que semana que vem a gente vai ter palestrante. Por isso que eu estou falando da gente ler, ou ler, ou ouvir, ou adiantar os vídeos, ou o audiobook, até alcançar onde eles estão, para a gente falar mais ou menos a mesma língua. Na verdade, a gente, mesmo tendo palestrante, o tio Wilber manda para a gente o link para a gente acompanhar. Quem sabe esse final de semana eu já consiga ver bastante coisa para chegar perto de vocês. Eles chegaram até a Grécia. Olha, fácil. A melhor maneira é o audiobook, porque a gente fez isso faz umas 2 semanas já, em uma tarde. Em uma tarde, assim, em 3, 4 horas você consegue ver tudo. Tá, muito melhor, muito mais fácil do que ler o livro. Muito mais fácil. E quando não tiver um palestrante, a gente coloca esse assunto em pauta de novo, né? Sim. Tá bom. Uma coisa que eu queria falar também, vejam os 2 links de vídeo que eu mandei para vocês, o curto, depois o mais longo. Depois eu vou mandar um terceiro vídeo para vocês. Tá. Como esse livro aí, A Caminho da Luz, fala da origem da vida no planeta Terra, esses áudios que foram tirados de umas placas dos sumérios, né? Os sumérios são uma civilização, uma das mais antigas. Esse livro ele foi baseado nessas placas. A pessoa fala da origem da vida no nosso sistema, antes de chegar ao planeta Terra, entendeu? Tá. As guerras que aconteceram na nossa galáxia, as guerras que aconteceram milênios antes do planeta Terra estar sendo formado, né? E os mestres que a gente chama aqui algumas religiões chamam de mestres, já existiam e existem nesses planetas com os nomes que a gente conhece aqui e que vem fazendo
essa intermediação e tentando fazer a paz em todo o universo, bem antes da existência de qualquer vida no planeta Terra. É muito legal. É tirada das placas dos sumérios, isso aí. Eu não vi Você mandou 2, eu assisti o curtinho, Ney. Mas O curtinho, para mim, é uma introdução, para você entender um pouquinho o que são os sumérios, né? Depois é que vem o cara falando, é um audiobook também. Não se apegue nas imagens, se apegue no que ele fala. Se puder ouvir com fone de ouvido, aí é mais fácil. Tá bom. Tá bom. Ele começa no capítulo 16 e vai, se eu não me engano, até o final. Aí eu tenho agora o capítulo 1 ao 15. Eu vou mandar depois, mas veja primeiro do 16 para frente, para depois entender de 1 ao 15. Porque do 1 ao 15 é muito complexo. Precisa entender um pouco a evolução do Cimério para depois você entender como começou tudo lá nas guerras entre os grandes seres e os seres que viveram se degladiando há milhões, ou sei lá quantos anos atrás, antes da existência do nosso planeta. Tá bom, eu vejo sim. Eu vou ver. Vai ver. Eu vou encerrar a nossa gravação, vou só deixar a Solange fazer a prece de Caritas. A gente encerra e depois a gente continua se quiser, tá bem? Eu preciso dormir, que amanhã eu tenho dentista às 10 horas. Ok. É verdade. E aí já são 9, 10, 11, 12... 11 e 10. Já são meia-noite. Meia-noite e 9 aí, né? Não. 11 e 10. 11 e 10. 11 e 9. Vamos encerrar a nossa reunião com a prece de Caritas. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Amém. Eu adoro essa oração. É linda, né? Então vamos lá, deixa eu só encerrar aqui o nosso videotape.